Na próxima questão, então, aqui a gente tem uma sobre, então, quando que a gente pode, então, né? É obrigação legal do médico, e aí são as alternativas. Letra A, emitir o atestado de óbito em caso de morte violenta. Então, em caso de morte violenta, o médico ele pode encaminhar o IML, ele pode pedir que um médico patologista, né, que o médico ali que está no IML possa verificar. Então, na verdade, esse não é obrigação, né, do médico, né. O médico legal vai fazê-lo, mas o médico assistente não precisa fazê-lo. Então, letra alfa, aparentemente, errado. Letra B, emitir constatação de óbito quando assisti-lo ou verificá-lo. Então, sim, é obrigação do médico, caso ele tenha assistido ou verificado a morte, fornecer. Até aí, ok. Vamos ver se as demais têm alguma outra melhor do que essa. C, receitar ou atestar de forma secreta ou ilegível, assim como assinar em branco, folha de receituários, laudos, atestados ou qualquer outros documentos. Não existe médico carimbar coisas que ele não sabe o que está em cima. Então, o médico, quando ele é um profissional que tem fé pública. Então, quando a gente prescreve medicação para um paciente, ou quando a gente faz um atestado para um paciente, seja atestado de óbito, seja um atestado de trabalho, a gente está utilizando a nossa fé, que a gente tem, que foi depositada na nossa como profissional, para que, por exemplo, a gente possa afastar um paciente que está doente. É para que ele não tivesse que, de repente, passar com a gente, depois passar com algum local para fazer esse documento, né? De repente, um cartório. Os médicos eles podem fazer um atestado que vale para que a empresa possa legalmente afastar esse profissional. E não existe um médico fazer de forma secreta ou ilegível, ou seja, ninguém consegue entender o que está escrito ali, ou tem uma mensagem oculta ali que ele assina, ou assinar em branco folhas receituários, laudos, ou enfim, né, porque senão ele alguém poderia colocar o que quisesse no cabeçalho, como causas incorretas de morte, ou atestados falsos, né, ou qualquer documento. Então, isso aí não é obrigação legal do médico, na verdade é até uma incorreção, é algo que teoricamente pode ser considerado até um crime. Letra D, fornecer atestados sem ter praticado ato profissional que justifique ou que não corresponda à verdade. Então, não é obrigação do médico fornecer um atestado sem ter praticado ato profissional e, na verdade, não deveríamos fornecer nenhum atestado se a gente não praticou um ato profissional. Então, não dá para mim atestar um paciente que eu não examinei, que eu não tive conhecimento dele, a não ser, obviamente, em caso de emergência ou em um caso muito específico que tenha uma liberação legal para isso, mas eu tenho que ter praticado um ato profissional porque justifique ou fornecer um atestado, não posso fornecer um atestado do nada. E letra E, fornecer atestado de óbito para paciente que faleceu sem assistência médica. A letra A e a letra E falam muito sobre quem pode fornecer os atestados de óbito, né? Em caso de morte violenta, o ML pode fornecer, então o médico ele não tem obrigação legal se houver um local que possa ser feito isso, né? Em grandes cidades ou cidades com uma boa estrutura, em geral, isso é possível. E em muitas cidades também, quando o paciente falecer e não se houver exatamente qual foi, né? Não teve uma assistência médica, não se sabe a causa, então pode ser enviado para o serviço de verificação de óbito, né? Então o SVO, ele pode fazer isso, né? Então aqui não precisaria ser o médico assistente, né? Então pode ser um outro médico. Então fornecer o atestado de óbito para o paciente que faleceu sem assistência médica também não é uma obrigação, já que ele pode mandar para SVO. Então a letra A e a letra E, elas são incorretas, né? E elas são importantes para o nosso conhecimento dentro desse assunto de atestado de óbito.